Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Hoje tem São Paulo e Flamengo pela abertura do Campeonato Brasileiro. Vamos saber tudo desse jogão. Flamengo avança em nova reunião e o West Ham posta vídeo de Paquetá em tom de despedida. 125 milhões de reais na mesa. Flamengo bate martelo sobre venda de Pedro para o Fenerbahçe da Turquia. José Boto negocia a contratação de jogador do Grêmio ainda para essa janela. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje à noite às 21h30, horário de Brasília, no Morumbi, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vive um momento conturbado no Campeonato Paulista, porque o time do técnico Hernan Crespo, argentino, vem de duas derrotas, uma para a Portuguesa no Morumbi e a outra para o Palmeiras na Arena Barueri. E com isso, está distante da zona de classificação e muito perto do grupo que vai ser rebaixado. O Flamengo vai apenas para o seu terceiro jogo com o elenco principal em 2026. O início ruim, usando aí os garotos do Sub-20, deixou a situação no Campeonato Carioca delicada, com a ameaça de jogar o quadrangular do rebaixamento. Mas agora, o foco no Ninho do Urubu é o Campeonato Brasileiro e a Supercopa Rei. O São Paulo vai ter força máxima no jogo contra o Flamengo, porque o técnico Hernan Crespo vai levar seu time a campo com o que tem de melhor hoje à noite. E com isso, a provável escalação do São Paulo vai ser Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreira ou Luciano. Já o Felipe Luiz só costuma passar a sua escalação para os jogadores no dia da partida, mas a tendência é que ele escolha o que tem de melhor, podendo ter a formação titular em campo pela primeira vez em 2026, com as voltas do Jorginho e do Arrascaeta. O Luiz Araújo vai ser desfalque porque está com dores musculares. O Michael e o Alan não viajaram por opção técnica. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Estão fora da partida Luiz Araújo com dores musculares, Danilo com problema no joelho, Ayrton Lucas se recuperando de uma pubalgia, Saúl, tornozelo esquerdo, operou e o De La Cruz, tratamento no joelho. Apita o jogo goiano Wilson Pereira Sampaio, assistido por Bruno Rafael Pires e Leone Carvalho Rocha. Quarto árbitro, Lucas Paulo Torezin. E no VAR, Rodrigo Alonso Ferreira. O Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para essa partida de logo mais com Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, de Arrascaeta, Douglas Teles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar e Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão. Vale lembrar que esse jogo vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto, além do GE TV no YouTube e no Premier Futebol Clube no Pay-Per-View. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar, porque o meu eu vou dar lá no final desse programa. A maior rivalidade do vôlei feminino virou freguesia, Porque o Sesc RJ Flamengo atropelou o Osasco nessa terça-feira, dia 27, por 3-0. Parciais de 25-21, 25-17 e 25-22. O jogo aconteceu no ginásio do Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio de Janeiro. O resultado é o mesmo do primeiro turno. Em Osasco, o Mengão também venceu por 3-0. Após o placar dessa terça-feira, o rubro-negro lidera a competição com 14 vitórias e apenas uma derrota. O jogo começou muito equilibrado, com os times trocando pontos até o Flamengo fazer 20-19.
A partir de então, a Simone Lee colocou a partida literalmente no bolso e garantiu a vitória do Mengão no primeiro set do jogo por 25-21, fazendo a nação explodir em alegria no Tijuca. No segundo set, o cenário bem parecido, os times trocaram pontos até o Flamengo fazer 16-15. Então a Karina fez 4 pontos seguidos, com ataques e bloqueios, e deixou o Mengão na boa, com 20-15. Com diferença confortável, o rubro-negro só administrou e fechou o set em 25-17. Já no terceiro, uma curiosidade, quando o Flamengo vencia por 21-18, houve um apagão no Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro. A torcida aproveitou para dar um show, acendeu as luzes dos celulares e os fãs subiram o tom nas canções. Com mais de 40 minutos de paralisação, o Mengão voltou no meio do pique e fechou a partida em 3-0. Vale destacar que o Mengão e o Osasco vão se enfrentar mais uma vez nessa temporada, porque no dia 27 de fevereiro eles se encontram pela semifinal da Copa do Brasil. Quem passar vai encarar o Minas ou Praia Clube na grande final do torneio mata-mata do voleibol feminino brasileiro. Já o Orgulho da Nação teve uma atuação irreconhecível ontem aqui no Maracanãzinho e perdeu para o Minas por 93-80 e foi eliminado do torneio Super 8. O quinteto inicial foi Baralli, Gui Deodato, Chuck Johnson, Camis e Wesley, técnico Sérgio Hernandes. Com desfalques importantes, os rubro-negros não conseguiram se encontrar na partida e foram superados pelos mineiros. Agora a equipe comandada pelo Sérgio Hernandes foca as atenções na disputa do NBB, onde é o líder, e na Basketball Champions League Américas BCLA. Outro nome que ganhou força internamente no Flamengo foi o jogador do Grêmio Bernardo Zortea. Conforme informações do comunicador Caliel Dornelles, a equipe carioca abriu negociações com o Grêmio buscando a contratação do volante de 18 anos. A instituição propôs um empréstimo com opção de compra. O contrato do Zortea é válido até dezembro de 2027 e tem uma multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros, fora do que o Flamengo pretende investir para a contratação. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O West Ham da Inglaterra levou muitos rubro-negros à loucura na noite dessa terça-feira, porque o perfil oficial do clube inglês, no TikTok, postou um vídeo em tom de despedida do Paquetá, que está próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo. As imagens mostram lances do meia ao som da música Meu Ex-Amor e a legenda escrita em português, Amado Batista não errou quando disse. O GE apurou que, de fato, a negociação avançou mais um pouco nessa terça-feira e o dia se encerrou com mais otimismo do que começou no cabo de guerra com os ingleses. O valor da segunda parcela a ser paga ainda em 2026 era a última pendência de uma longa negociação que passou por diversas etapas. Preço total, ausência de bônus, liberação imediata e prazo de pagamento. Ao longo do dia, as partes cederam um pouco mais. O Flamengo vai pagar, ao total, 41,25 milhões de euros, 255,9 milhões de reais até janeiro de 2028. O dinheiro total a ser transferido ainda nesse ano virou uma questão, pois a equação de pagamento é considerada fundamental para o Flamengo cumprir outros compromissos no seu orçamento de 2026. Pelo lado do West Ham, que pedia cerca de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais a mais nos próximos 11 meses, a diferença impacta na conta do fair play financeiro e em novos investimentos. O Flamengo, que já começou a redigir o contrato do Paquetá, deve anunciá-lo ainda nessa semana. Se confirmada, será a maior contratação da história de um clube brasileiro, superando inclusive a ida do Gerson para o Cruzeiro. Apalavrado com o Santos, o Michael pode ter outro destino, porque o Flamengo recebeu uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita para vender o jogador.
A ideia do time árabe é que ele saia ainda nessa janela de transferências. Os valores da transação ainda não foram divulgados. Essa não é a primeira vez que o nome do Michael aparece no noticiário do Al Ahly. Em julho do ano passado, o clube fez uma proposta para o jogador que recusou e preferiu continuar aqui no Flamengo. Naquela ocasião, a oferta foi de 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais, por um empréstimo de 1 ano com opção de compra por 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação atual, após esse período. Porém, enquanto o Flamengo analisava, o Michael se antecipou e pediu para não ser negociado. O Michael estava acertado com o Santos, mas o jogador só topava sair do Flamengo se recebesse 2 milhões de reais. Na visão do staff do jogador, esse valor referente às luvas do contrato assinado pelo jogador em 2024 é devido após a sua saída do Al Ahly. O rubro-negro dividiu em parcelas o valor cheio de quase 30 milhões. Como o Michael não cumpriria o contrato até o final se fosse para o Santos, o Flamengo entendeu que não ia precisar pagar o valor. Por outro lado, o atleta entende que a luva deveria ter sido quitada no ato da contratação. E por ser parcelado, não significa que não necessite do repasse após o encerramento do vínculo. Em resumo, com dificuldades para contratar o Michael, o Santos não perdeu tempo e negociou paralelamente com o Rony, do Atlético Mineiro. Assim sendo, após conseguir finalizar essa transferência com o time mineiro, o clube da Vila Belmiro desistiu definitivamente de contratar o nosso querido robozinho Michael. De acordo com informações da imprensa turca, o Fenerbahçe da Turquia está interessado no Pedro, mas o portal Netflix trouxe que o Mengão entende que se trata de um jogador muito importante para o elenco e não está disposto a liberá-lo facilmente, pretendendo fazer jogo duro em caso de negociação. Com isso, uma possível venda do Pedro dificilmente deve acontecer, uma vez que a diretoria deve ter uma postura bem firme para blindar a saída do jogador. Também é importante destacar que o Pedro já havia sido especulado no gigante turco na temporada passada. Naquele momento, uma pedida de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação da época, afastou o interesse do clube turco. Para que o negócio aconteça, o Fenerbahçe precisaria fazer um alto investimento e oferecer uma proposta bem vantajosa financeiramente para o Mengão. É importante destacar que, apesar de estar buscando um centroavante, o Felipe Luiz bateu o martelo e não pretende se desfazer do centroavante Pedro. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo Sebastian Rota, que fez aniversário no dia 26, 4.4, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Parabéns, Sebastian, tamo juntos. E também para o meu amigo Geraldo Azevedo, lá de Acari, no Rio Grande do Norte, que está fazendo aniversário hoje. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Geraldo, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom!